Ó, Matheus Benek. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E eu já estava aqui lendo. E agora estou silenciando aqui para não ter microfonia. Então, recomeçando, nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse momento especial, na noite de hoje, 23 de setembro de 2021. Eu sou a professora Luciana, estou à frente da chefia do Departamento de Letras do campus Santa Cruz, da nossa Unicentro Guarapuava. Aqui comigo nós temos um time muito especial, nós temos aqui a professora Dalila, nossa vice-chefe, nós temos aqui a professora Cláudia, nossa coordenadora do curso Letras EAD, e nós temos aqui o nosso professor convidado, o professor Dênio William da Silva, né, que é o nosso professor também de um departamento, né, irmão aí da Unicentro, o Departamento de Ciências Biológicas. Então, a noite de hoje, né, ela é muito especial, porque ela marca aí o início das nossas conversas, desse momento que nós estamos chamando, né, professora Cláudia, dentro desse projeto, né, de extensão que busca aprimorar conhecimentos de língua e literatura, nós ampliamos para os temas de formação geral que dialogam com o momento que muitos dos nossos acadêmicos viverão nesse ano, que é o momento do ENAD. Então, é um acolhimento, mas também já é um espaço de preparação, né, dos futuros profissionais, né, dos futuros professores que tanto precisam ter na sua bagagem, na sua caminhada, os temas de formação geral, né, na sua prática, em sala de aula, no convívio do dia a dia, para futuros concursos, não somente para um momento ENAD. Então, né, o nosso projeto ele tem essa característica, é um passo, né, para um despertar contínuo da valorização, né, das temáticas da formação geral, que perpassam o nosso convívio em sociedade, o nosso convívio em sala de aula. Então, a partir, né, dessa minha fala inicial, eu passarei para a professora Cláudia e depois farei, né, a apresentação do professor Dene com a temática que ele, né, trabalhará conosco nessa noite. Então, mais uma vez, professores, alunos que estão aí chegando no chat, sejam todos bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. Professora Cláudia. Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, professora Luciana, professora Dalila, professor Denis, seja muito bem-vindo. O senhor não sabe da nossa satisfação em tê-lo aqui conosco, nessa parceria, né? Nós estamos, então, dessa forma, inaugurando realmente aquilo que nós consideramos uma perspectiva interdisciplinar na prática, realmente, né, dentro do departamento, nessa também parceria do DELET, curso presencial e curso IAD, como a professora Luciana comentou. Quando nós pensamos, então, nesse projeto de formação e aperfeiçoamento em língua e literatura, pensando no momento, né, ENAD, mas dentro do ENAD, na formação geral, nós pensamos justamente nessa questão de que a formação geral, ela permeia justamente a vida do cidadão, né? E nós precisamos que o cidadão, quem é o cidadão? O cidadão é o nosso aluno, é o nosso acadêmico. E principalmente quando nós estamos num curso de licenciatura, que nós estamos aí a formar, então, professores
que precisam atuar de forma crítica a transformar valores em sala de aula. Então, esta é a grande questão, por isso que nos é tão cara essa participação de vocês, né, de professores de outras áreas do conhecimento, trazendo aí para nós temáticas que são realmente pertinentes. Por exemplo, hoje o senhor vai trabalhar conosco a questão do meio ambiente, da diversidade, da sustentabilidade, que são temáticas que vêm há tanto tempo sendo discutidas e, ao mesmo tempo, tão atual, né? Tão atual quanto, e que realmente o nosso professor, como que o profissional, de repente, o profissional de letras pode contribuir, o profissional de geografia pode contribuir com essa questão. Então, realmente, nós só temos a agradecer, né, e convidar os alunos, né, convidar tanto os alunos do presencial, quanto da IAD, os acadêmicos de geografia, que também são parceiros nessa parte do projeto, né, da parte de formação geral, que realmente participem de forma efetiva, e como disse a Luciana, esse é o pontapé inicial, porque o que nós queremos realmente é que isso se estenda na formação dos nossos alunos de forma contínua. O que nós iniciamos aqui é apenas um início, né? O que nós queremos é que isso permaneça para sempre. Então, professor, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, e que sua fala realmente seja uma fala de muito proveito para os nossos alunos. Luciana? Obrigada, professora Cláudia. Então, como você comentou dos alunos da geografia, desde já eu quero, né, convidá-los, se estiverem aí já nos assistindo, que dê um alôzinho lá no chat para nós, né? Queremos acolhê-los, vocês são muito bem-vindos. E também, antes de passar a palavra para o professor Dene, nós queremos dizer que é uma alegria muito grande, porque estamos inaugurando o canal do YouTube hoje, né, com a fala do professor Dene, estamos inaugurando aí o canal do Delete, né, no YouTube, então já convidando vocês para se inscreverem, deixando aqui os agradecimentos a toda a equipe da Coorg, que, né, nos auxiliou em parceria com a nossa estagiária Carla, né, a Carla em constante contato, acho que mais diretamente com o Victor, muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram, e deixamos aqui o nosso registro para a professora Maria Cláudia, que está aqui conosco, né, administrando, nos ensinando, nos conduzindo com a logística, né, nessa primeira noite aí de transmissão dentro do nosso canal. Então, eu aproveito agora para dizer que, né, o professor Dene, né, como eu já falei antes, ele é professor do Departamento de Ciências Biológicas, né, e ele tem experiência na área de ecologia e educação, né, com ênfase em ecologia de comunidades vegetais e estado, políticas públicas, gestão educacional e educação ambiental. Então, o professor, como já disse a nossa professora Cláudia, né, o professor Dene trabalha com temáticas, né, tão caras, tão importantes, né, para uma reflexão coletiva, para a nossa vida, né, em sociedade, para o nosso dia a dia, pensando tanto, né, na esfera pessoal, profissional, o nosso espaço. Então, mais uma vez, professor Dene, seja muito bem-vindo. Passamos a palavra para você e já quero dizer que quem tiver perguntas para o professor Dene pode ir colocando no chat, que nós vamos anotando tudo para depois termos um momento com ele. Boa noite, professor. Boa noite, Luciana. Agradeço o convite, né, feito por você, pelo Departamento de Letras. É uma satisfação estar aqui com vocês. Também agradecer a presença da professora Cláudia, né, está nos recebendo, né, num momento importante, e espero dar uma contribuição, né, que seja relevante aos debates, né, que o Departamento de Letras busca promover nesse aspecto da interdisciplinaridade
E também, né, uma satisfação sempre muito grande conversar com os nossos colegas e nossos estudantes de outras áreas. A gente sempre faz uma troca, né, bastante interessante. Eu também aprendo muito com essas trocas, né, com os colegas e estudantes de outras áreas. Bom, então, me foi pedido que fizesse uma fala acerca do tema que está, né, aí na tela de vocês, né, meio ambiente, biodiversidade, sustentabilidade e intervenção humana. É um tema bastante amplo, bastante complexo também, mas que me anima muito, né, poder ter a oportunidade de falar sobre isso, porque é um grande desafio pessoal e também para a humanidade. Então, eu queria que vocês me acompanhassem nessa fala, né, como numa perspectiva histórica acerca da trajetória humana, né, no nosso planeta. Então, deixa eu... Isso. E, ao traçar essa perspectiva, né, histórica, é importante que a gente compreenda um pouco a natureza humana, a nossa relação com o ambiente, quem somos nós, como construímos o nosso caminho até o ponto em que estamos agora. Ponto, inclusive, que nos leva a reavaliar a nossa trajetória, dados os impactos que temos promovido sobre o nosso planeta e também sobre os demais seres humanos, né? Ou seja, numa perspectiva socioambiental. Muito bem. Então, nesse sentido, eu quero convidá-los a vocês a me acompanharem num exercício de abstração. Eu trouxe essa imagem, né, ela cabe muitas interpretações, né, ela foi feita por Piotr Bruegel, que foi um pintor holandês, e essa obra é de 1559, né, e o título é O Combate entre o Carnaval e a Quaresma, ou seja, é uma expressão artística que trata um pouco da dualidade humana, trata das contradições humanas. E é acerca disso que a gente precisa discutir para poder compreender o nosso papel entre nós e também junto à natureza. Então, me acompanhe no exercício de abstração, porque eu vou pedir que vocês, né, tentem se colocar na mentalidade do europeu e da europeia de 500 anos atrás. Precisamos fazer esse retorno e fazer uma rápida trajetória até o momento atual para que a gente possa compreender os caminhos que nos levaram às questões que hoje estão em discussão perante toda a sociedade, uma discussão global que é a questão ambiental. Muito bem. Então, vejam que nós estamos aí nos anos 1500, ou seja, cerca de 500 anos no passado. E por que eu vou fazer o recorte com relação ao europeu? Porque temos que reconhecer que, devido ao fato das navegações, né, durante esse período, os europeus eles se expandiram, né, por todo o mundo, vindo aportar nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, também colonizaram a África, como também colonizaram, né, diversos países na Ásia, na Oceania. Mas ao fazer essa trajetória, né, da descoberta de novas terras, eles também levaram, né, a sua cultura, o seu modo de pensar, a sua ideologia, a sua religião, a sua perspectiva, né, a sua perspectiva acerca do seu papel nesse mundo. Então, claro, somos todos muito influenciados por essa cultura ocidental. E o que eu quero discutir com vocês é o seguinte, que nós ainda trazemos muito dessa mentalidade do europeu, da europeia, de 500 anos atrás. Apesar de toda a trajetória, né, que fizemos e todos os eventos históricos que transcorreram nesses últimos 500 anos. Então, vejam o seguinte, nesse período em específico, era legítimo que para boa parte da população, né, do velho continente, a Terra ainda fosse considerada plana, porque poucas evidências ainda haviam, né, de que o nosso planeta era um globo. Alguns setores, já principalmente mais intelectualizados, nas primeiras universidades, aí nesse período,
já tinham, né, evidências de que a Terra era um globo, mas isso não estava exatamente claro, né, para toda a sociedade. E que é uma hipótese que eu acho bastante razoável que a gente possa ter, né, para esse debate. Ora, mas não somente isso, porque nós também, ao imaginar que a Terra, né, poderia ser plana, e, portanto, ela tinha os seus limites bastante definidos, o que hoje, né, é claro, sabemos, né, que não se trata disso, mas também o continente europeu ele é muito pequeno quando comparado com a vastidão das terras que foram descobertas e colonizadas desde então, né? Então vejam que ao se aventurar, né, pelos mares e tendo dúvidas do que poderiam vir a encontrar, dos perigos com os quais iriam se deparar, não tinham noção da imensidão de terras, né, que seriam descobertas a partir desse período e com essas embarcações tão rústicas e tão frágeis como a que podemos aí presenciar, né? Grande parte desses navegadores sequer retornava para suas terras após aí passar meses ou anos, né, vagando por oceanos totalmente desconhecidos. Ainda havia a perspectiva, inclusive, de que se cruzasse o Equador, as águas ferveriam ao sul do Equador. Muito bem. Mas, entretanto, aportaram, né, nas Américas, que constitui um muro, né, de terra que vai desde o Ártico até basicamente a região Antártida. Então, comparando essa extensão de terra, né, com o que eles estavam acostumados a vivenciar na Europa e ainda fazendo a navegação em torno da África, ver como que a gente pode imaginar que impacto isso poderia ter causado na mente, né, dos europeus nesse período. Que o mundo, embora, né, já tivesse clareza de que ele era um globo e, portanto, tinha os limites bem definidos, mas a impressão que se dava, né, era razoável pensar dessa forma, é que os recursos eram infindáveis, que os recursos naturais eram virtualmente ilimitados, porque descobria-se terras que não acabavam mais. Chegavam aqui nas Américas e, por mais que entrassem por interior do continente, andavam, e aquilo não terminava, e eram florestas infindáveis, riquezas, né, que pareciam não ter fim, eram terras, né, que se estendiam por grandes vastidões. E não só as Américas, mas depois quando fazem a circunnavegação da África, e só 2 séculos depois vêm a descobrir a Austrália, né, que é aquela imensidão de terra, né, entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Então, a perspectiva que isso deve ter causado, a impressão que isso deve ter causado ao europeu, ela deve ter sido muito forte, porque, inclusive, as técnicas de exploração dos recursos naturais eram bastante limitadas, né? Era na base do machado, era na força muscular, a força muscular humana, a força muscular, né, de animais. Então, isso fazia com que o processo de exploração também fosse bastante lento, bastante rudimentar. A tecnologia toda de transporte também era muito precária, bastante lenta. Um navio desse levava 1 ou 2 meses para sair de Portugal e aportar ao continente americano. Trajeto que hoje, né, em um avião, faz-se em poucas horas. Vejam que mesmo a região de Guarapuava levou praticamente 300 anos para ser colonizada desde o descobrimento, né, do Brasil. Então, isso certamente causou uma impressão, né, nesse povo, de que por mais que eles explorassem, por mais que eles expropriassem terras, ainda havia muita coisa a ser descoberta. Muito bem. Então, essa capacidade toda que foi resultando que é um aspecto inventivo, curioso da nossa natureza, essa vontade exploratória, né, que nós temos, essa é uma característica muito humana. E vejo que um aspecto também dessa característica, né, é o fato de que nós somos seres insaciáveis.
nós somos seres permanentemente insatisfeitos. Não estamos contentes com o que temos. Essa é uma característica muito humana. E, ao mesmo tempo que isso pode ser interpretado de uma forma negativa, também tem uma perspectiva muito positiva nesse sentido, porque isso nos impulsiona à frente, isso nos faz querer sempre mais. Quando nós tomar um banho gelado é muito mais desconfortável, né, do que tomar um banho quente. Então, tinhas que inventar formas de aquecer a água para que tivéssemos conforto, para que pudéssemos ter, né, uma vestimenta que nos protegesse melhor, né, dos rigores do clima, casas que nos proporcionassem maior proteção das intempéries, que nos desse mais conforto térmico, né, que nos propiciasse, né, uma condição de vida, né, em termos de melhor qualidade. Então, se essa questão de nós sermos seres permanentemente insatisfeitos, né, isso pode ser uma maldição, mas também é um dom, porque isso faz com que a gente sempre procure o novo, sempre procure uma inovação, sempre procure mais. Essa é uma característica muito humana, e é desejável que seja assim, porque com base nessa perspectiva, né, nessa condição humana de estar sempre buscando, nós tivemos conquistas fenomenais, né, em toda essa trajetória. Pegando o período mais recente, né, pegando aí, por exemplo, dados do Brasil com relação à taxa de mortalidade infantil, pegando dados que vão de 1930, né, do início do século passado, ou seja, dados de basicamente um século, até, né, o período atual, olha como nós reduzimos a mortalidade infantil no Brasil. Mas esses dados também se expressam em outros países do globo. Então, isso é uma grande conquista, né, porque, vejam, é que em 1930, a cada 1.000 crianças nascidas, 162 vinham a morrer, né, em função das precariedades a que estavam submetidas. Hoje, né, para cada 1.000 nascidos, nós temos aí algo em torno de 10 a 11, né, que vêm a falecer ainda no primeiro ano de vida. Vejam se isso não tem um significado incrível em termos da capacidade humana, mas é muito mais do que isso, porque também nós tivemos a conquista da redução da mortalidade materna. Aí os dados, também do Brasil, pegando só um período mais curto, que é de 1990 a 2019, olha o decaimento, né, da razão de mortalidade materna no Brasil, em função das políticas públicas de saúde, né, de um saneamento básico, de melhores condições, né, de vida, apesar de toda a dificuldade ainda econômica na qual o nosso país vivencia, né? Ora, mas não é só isso, porque para que nós possamos crescer enquanto população, e devemos lembrar o seguinte: na segunda metade do século XIX, ou seja, há pouco mais de 150 anos, foi quando a humanidade atingiu o seu primeiro bilhão de habitantes. Isso na segunda metade do século XIX, né, quando atingimos o primeiro bilhão de seres humanos. Foi durante o finalzinho do século XIX, mas impulsionado fortemente pelo século XX, que é o século que nos moldou, né, que nós atingimos agora, no início do século XXI, quase 7 bilhões e 500 milhões de seres humanos. Ou seja, né, isso representa um sucesso enquanto espécie, representa um sucesso enquanto capacidade inventiva da nossa parte. Isso, né, também é capitaneado pelo aumento da produtividade agrícola, pela possibilidade de aumentar o alimento disponível, né, que permitisse, de fato, a construção de uma grande biomassa de seres humanos hoje. Ou seja, multiplicamos por 7 a população em um pouco mais de 100 anos. Então, se isso não representa, né, um grande sucesso por parte da nossa espécie, o que seria? Né? Mas vejam que também nós tivemos outros fatores que nos deram ganhos em termos de qualidade de vida. Vejam, do ponto de vista da expectativa de vida, também dados do Brasil, e que vão de 1910 até o ano de 2020.
Vejam que é uma curva, de fato, ascendente, enquanto a expectativa de vida no Brasil, nos anos 1910, ela pouco ultrapassava 34 anos de idade, né? Então, essa era a expectativa de vida, né, do brasileiro, que não era muito diferente do que tínhamos na Europa, ainda no final do século XX. Por volta da segunda metade do século XX, né, os povos germânicos também tinham uma expectativa de vida em torno de 35 anos de idade. Ou seja, né, isso faz com que também, né, impressione, né, fortemente a nossa mentalidade, no sentido da velocidade, de queremos buscar as coisas cada vez mais rápido, temos pressa, somos seres apressados, né, queremos tudo com muita velocidade. Mas também nós temos que perceber, né, que isso significa, né, um avanço em diversas áreas que permeiam a nossa vida. E que vejam, né, que de 34 anos, que era a expectativa de vida média do brasileiro em 1910, hoje nós chegamos a 74 anos, com um leve decaimento, como vocês podem perceber na última coluna, e esse fato é devido à Covid, né, devido aí a essa doença, né, que nos afetou e que vitimou quase 600 mil pessoas nesse nosso país. Mas vejam que até então a curva era simplesmente ascendente, tendo um pico em 2019, né, em torno de 76 anos. Ou seja, fomos capazes de duplicar o nosso tempo de vida. Isso modificou significativamente nosso comportamento em relação a nós próprios e também em relação à natureza. Mas vejam que isso, né, e aí para passar mais alguns dados, né, em termos agora de população mundial, a população mundial de idosos, ao longo desse período, aí pegando os dados de 1950, né, passando por 2020, até as estimativas que nos levam a 2100, né, a expectativa é que nós cheguemos aí a em torno de 3 bilhões de seres humanos acima de 60 anos. Isso, veja, dentro de um contexto populacional que devemos atingir aí um pouco mais entre algo em torno de 10 a 12 bilhões de seres humanos em 2100. Mas vejam ali em 1950, quando no mundo inteiro nós tínhamos algo em torno de 200 mil pessoas acima de 60 anos de idade, que é basicamente a população de Guarapuava hoje, né? Mas é claro, a população humana era bastante mais reduzida, né, em 1950, talvez algo em torno de 3 bilhões de pessoas, né, se eu não me engano. Esses são dados das Nações Unidas, são dados da ONU. Então, então nós tivemos, né, ganhos em diversos aspectos. Ora, e como se chega a esse ponto? Né? Como que nós tivemos esse ganho, né, em termos de qualidade de vida, esse processo de expansão por todos os ambientes desse nosso planeta, e lembrando o seguinte, né, a partir desse ponto na discussão, e aí eu volto a pedir que vocês lembrem acerca do aquele europeu da europeia de 500 anos atrás, né? Porque ao ter essa perspectiva de que o mundo parecia infindável, né, porque as tecnologias eram bastante mais limitadas, o número de habitantes do nosso planeta, né, em termos de seres humanos, era bastante mais reduzido do que temos atualmente, as distâncias eram muito maiores, a comunicação era mais lenta, mais difícil, não chegava a todos os lugares. Tem algo no meio desse percurso que a gente precisa considerar e é determinante. Porque por volta ali do final dos anos 1700, início dos anos 1800, foi quando se desenvolveu uma nova teoria econômica e que sustenta ideologicamente o nosso modo de vida até hoje, que é o liberalismo econômico. Liberalismo econômico hoje, que é a base ideológica do capitalismo, que é o nosso modelo de desenvolvimento econômico hegemônico no planeta. Ora, ainda nesse período,
essa mentalidade de que o mundo ainda era bastante vasto, né? Nós não havíamos ainda entrado definitivamente na Revolução Industrial, mas essa teoria ela vem calcada com essa percepção de que o mundo parece infinito, embora não, né, racionalmente já se tivesse clareza, né, que ele era limitado, era um globo limitado, mas do ponto de vista da possibilidade da oferta de recursos, aquilo parecia infindável, porque uma vez explorado um determinado ambiente, a sua capacidade de regeneração era ainda bastante capaz de recuperar as condições originais. Situação que muda ao longo do tempo. Né? Então, esse modelo de desenvolvimento econômico, né, que é o capitalismo, e precisamos compreender a natureza desse modelo econômico, bem como é importante compreendermos a natureza do que é ser humano nesse contexto todo, é que faz com que a gente chegue a esse ponto que nos permita ampliar tanto a população humana, né, criarmos toda essa tecnologia que nos leva ao espaço, que nos leva à perspectiva de outros planetas, que ampliou a nossa visão, né, para além, né, do nosso sistema solar, que nos permitiu também olhar mais profundamente, né, e promover descobertas, né, de moléculas, né, e micro-organismos. Isso teve todo um significado do ponto de vista da qualidade de vida, desenvolvimento de medicamentos, processos de cura e assim sucessivamente. Mas como chegamos a esse ponto? E essa imagem, ela é representativa desse processo, porque tem a ver com a linha de produção. Linha de produção essa, que aí já na fase mais avançada da Revolução Industrial, iniciada apenas um século antes, né, do Fordismo, né, embora não tenha sido Ford quem criou a linha de produção, mas foi Ford quem deu escala à linha de produção, e isso teve um impacto muito grande, né, a uma humanidade que estava desejosa por desenvolvimento, que começou a desenvolver novas matrizes energéticas, que conquistou a possibilidade de avançar mais profundamente nos continentes através das máquinas a vapor, que atravessavam os mares, né, com maior velocidade. O mundo, de repente, ia parecendo menor, as distâncias a serem percorridas, isso era feito com maior rapidez e maior conforto, inclusive. Mas vejam, quando a gente fala de linha de produção, a gente tem que pensar que quando nós produzimos carros, nós produzimos outras linhas de produção também, porque você tem que ter uma matriz energética que vai sustentar o combustível a ser utilizado nesses veículos. Você tem que ter construção de estradas para que possa permitir com que essas distâncias sejam percorridas, né, com conforto e rapidez. E isso também demanda, né, de uma linha de produção que vai construir esse pavimento. Nós precisamos de capilaridade na distribuição do combustível. Aí entra os postos de combustível, que se não adianta você querer ter um carro se não tem posto de combustível nas proximidades. Então, tudo isso cria linhas de produção que vão se associando a outras linhas de produção. Para fabricar um carro, você tem que ter exploração de minério, que é uma linha de produção. Esse minério tem que ser transportado, ele tem que ser trabalhado, convertido em aço. Nós precisamos, né, de borracha para fabricar pneus, precisamos de insumos químicos para fabricar óleos lubrificantes, e assim sucessivamente, linhas de produção vão se sobrepondo. E vejam, essa também é uma linha de produção do ponto de vista alimentar. Vejam se isso não tem similaridade com aquilo que eu mostrei inicialmente, né, com aquela fila de carros numa linha de montagem. É a mesma coisa, temos uma linha de montagem de ovos nessa imagem também. Mas não é só isso, porque temos outras linhas de produção que vão subsidiar a humanidade da biomassa necessária que permita com que a gente vá gerando novos seres humanos, não é mesmo? Então, esse processo, né, industrial, né, vindo aí com a Revolução Industrial, que nos faz ser uma sociedade industrial e em crescimento do ponto de vista do número de seres humanos que precisam ser alimentados, seres humanos que precisam ser vestidos, seres humanos que precisam de diversos
produtos para garantir as condições básicas de existência humana com qualidade, com uma boa nutrição. É claro que sabemos que isso não é exatamente igualmente distribuído, que é claro, é um outro problema, não tanto da capacidade de produção, mas tem, né, se nós temos pobreza, miséria, isso tem mais a ver com questões de natureza econômica e política do que efetivamente a nossa capacidade tecnológica de atender às necessidades fundamentais de cada ser humano. Muito bem. Né? Então, nós, ao nos expandirmos, né, enquanto número de pessoas, ao desenvolvermos tecnologias, né, isso significa, é claro, uma grande pressão sobre a natureza, que antes era percebida como algo infindável, como algo virtualmente ilimitado. Hoje, racionalmente, nós temos clareza, né, de que os recursos naturais são limitados. Temos essa clareza. Mas vejam, ainda nos comportamos, na prática, como aquele europeu, como aquela europeia de 500 anos atrás. Nós ainda carregamos essa mentalidade. E esse é um ponto importante. Porque ao carregar essa mentalidade de que o mundo parecia infindável, nós nos transformamos em consumidores vorazes dos recursos que o planeta pode vir a oferecer, né? É a sociedade do consumo, nos tornamos consumistas, consumistas ao extremo. Porque qual é o limite para a nossa capacidade de consumo? Porque ao mesmo tempo que somos seres insatisfeitos, nós somos seres desejosos. Nós desejamos tudo. E desejamos tudo e muito, muito de tudo. E não tem limites para os nossos desejos. Nos tornamos consumidores de supérfluos, de questões que superam meramente, né, as necessidades fundamentais de um ser humano. E quando eu falo necessidades fundamentais, não confundam com um discurso de nos remeter de volta para as cavernas. Não se trata nada disso. Né? Porque necessidades fundamentais do ser humano é a educação, é o entretenimento, é a vida em sociedade, é uma boa nutrição, é lazer, é boas vestimentas, é conforto, mas muitas vezes nós exageramos naquilo que desejamos e pressionamos muito, né, os sistemas naturais do planeta a dar conta de uma população que cresceu bastante em função de todo o avanço tecnológico, mas que ainda essa sociedade carrega aquela mentalidade do europeu, da europeia, lá de 500 anos atrás, que ainda achava que o mundo, né, podia ser explorado de uma forma bastante intensiva. E é isso que fazemos. Exploramos os recursos naturais à beira do esgotamento, como muitas áreas pesqueiras. Né? Então, a nossa voracidade, né, e adicionalmente com as nossas tecnologias muito mais modernas, que nos permitem derrubar áreas de florestas, que agora não são mais derrubadas com base na força muscular humana ou na força muscular de animais. Hoje, essa derrubada ela se dá na base do óleo diesel, de grandes maquinários que facilmente derrubam grandes extensões de florestas com muito mais rapidez, porque fazemos tudo no ritmo industrial. Né? Tudo virou linha de produção. E, bom, né, aí tanques, né, de piscicultura, fomos ocupando toda a paisagem terrestre. E ao ocuparmos toda a paisagem terrestre, nós fomos convertendo essas áreas em áreas produtivas para os nossos interesses, né? Seja para produção de biomassa humana ou produção de biomassa animal, que depois a gente vai nos alimentar, né, dessa biomassa também. Bom, então, quando nós retiramos áreas naturais, o que nós estamos fazendo? Aquelas áreas naturais que estavam destinadas a produzir biomassa e, portanto, uma biodiversidade, biomassa animal, biomassa de invertebrados, biomassa de micro-organismos, biomassa vegetal altamente diversificada, nós convertemos essas áreas
que antes atendia um grupo muito mais diverso de organismos, agora para atender uma espécie, né, um tipo de organismo que é o ser humano. E, consequentemente, isso vai resultando em perda de biomassa, porque nós modificamos toda a paisagem terrestre, aproveitando todas as áreas possíveis para que ela forneça material, fibras, né, e toda sorte de produtos que vão servir em alguma linha de produção de interesse humano, seja para a produção de plástico, fibras vegetais, celulose e assim sucessivamente, né? Bom, e isso parece não ter fim, né? Mas é claro que sabemos que tem fim, né? Porque somos pessoas educadas, temos acesso, né, a informações de excelente qualidade, né? Porque estamos num ambiente, né, acadêmico em que as informações, sabemos buscar informações, sabemos discernir quais informações são informações consolidadas, informações que têm, digamos assim, suficiência estatística, né, que foram bem trabalhadas do ponto de vista metodológico, e sabemos diferenciar essas informações de informações que são baseadas no senso comum ou até mesmo em verdades, porque nós temos essa capacidade, somos treinados para isso. Mas isso, infelizmente, não está, né, à disposição da grande maior parcela da sociedade. E aí nós temos uma crise de educação que precisa ser resolvida para que possamos compreender, né, que, de fato, o planeta é limitado na sua possibilidade de ofertar, né, material e produtos para a nossa atividade, mas sem que nós esgotemos a capacidade do nosso planeta em fornecer isso tudo, né, que possamos compatibilizar. E aí a discussão da sustentabilidade, né, da qual estamos muito distantes, porque embora tenhamos clareza disso, e esse discurso ganhou a mídia, mas na prática continuamos pensando como europeu de 500 anos atrás. E qual é o limite da nossa capacidade de consumo? É porque somos conscientes, não, eu vou consumir menos, né, porque eu não quero, né, pressionar muito o meio ambiente, aumentar muito a minha pegada ecológica e pressionar o ambiente. Não, as pessoas não fazem esse tipo de raciocínio. O limite do consumo está no bolso, na quantidade de dinheiro disponível que cada um tem. Porque quem tem muito dinheiro, obviamente, né, não vai encontrar outros limites, né, muito mais além, né, para a sua capacidade de consumo e, consequentemente, a sua pegada, a sua pressão sobre os recursos naturais será bastante grande. Então, essa é a paisagem que nós temos construído no nosso planeta. Um planeta basicamente homogêneo, pouco diverso. As poucas espécies que têm interesse para nós são as que prosperam, né? E vamos, né, fazendo isso com o planeta, homogeneizando, e vejam que ao mesmo tempo que a gente homogeneiza a paisagem do nosso planeta, basicamente transformando num planeta de gramíneas, pastos, pouca vegetação nativa, e esse campo nos parece bonito porque nós enxergamos ao longe, né, ou como gostamos de gramado. Essa é uma característica muito humana, nós não gostamos da floresta, nós não gostamos das árvores, nós temos medo da floresta. O que será que se esconde lá dentro da floresta, não é? Por que as nossas cidades estão tão mal arborizadas? Porque o que pode se esconder atrás de uma árvore à noite? Não gostamos, nós gostamos desse tipo de paisagem homogênea que se enxerga ao longe. E ao mesmo tempo que construímos esse tipo de paisagem, fazemos isso também com a nossa cultura, uma homogeneização cultural, né, com base numa perspectiva do que é desejável. E hoje o grande parâmetro desejável por boa parte da cultura ocidental é aquilo que é nos passado pela indústria, né, pela linha de produção audiovisual hollywoodiana, né, que passa os seus valores, né, norte-americanos, que passa os valores estadunidenses, aquilo que tipo de carro, né, a gente quer adquirir, por isso a moda do SUV, carro bem mais poluente, mais pesado, né, para se locomover, né, o nosso modo de nos vestir, o fast food, uma homogeneização cultural. É isso, uma cultura ocidental que se torna uma referência como aquilo que é o certo, né, aquilo que é o desejável. E então vamos homogeneizando a paisagem, vamos homogeneizando também
a nossa perspectiva cultural, os nossos valores e assim sucessivamente. Então, isso também, né, tem impacto sobre as comunidades, né, que vivem em áreas e que têm a sua própria cultura, sejam os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, ou os habitantes de pequenas cidades, né, as suas variações na forma como falam, as suas características linguísticas, né, que vocês compreendem muito melhor do que eu. Né, isso tudo vai se perdendo por um modo que é o modo, digamos, até correto de se falar, né? E qualquer coisa diferente disso, muitas vezes é depreciada, como tudo, né, que é diferente desse padrão parece ser depreciado, né? A uniformização da forma como nos alimentamos, e vejam, né, linhas de produção que vão, né, uniformizando aquilo que se come, é, aquilo que se é, aquilo que se produz e que se consome, né, basicamente em todas as áreas do planeta. Bom, é claro que nesse processo, né, e falando dessa questão relativamente às linhas de produção, que é o que eu, né, quero focar um pouco mais ainda, né, e as diversas inovações tecnológicas, elas modificaram muito do que é o ser humano ao longo do século XX, no que diz respeito à alimentação, né, a forma como nós processamos o nosso alimento, as técnicas de conservação, de distribuição do alimento, de tal forma que ele chegue de uma maneira mais segura para cada um de nós e que possa alimentar com mais segurança um número maior, né, de pessoas. Aí as técnicas de refrigeração e mais modernamente, né, os freezers, e vejam como nessa paisagem que vocês veem, elas tomaram conta dos supermercados. Isso é muito recente, porque há 25, 30 anos atrás, nós nos alimentávamos de forma bastante diferente do que fazemos hoje. Basicamente, boa parte da nossa alimentação era feita dentro de casa. Produtos congelados eram raridade, porque não se tinha nem freezer nas casas que pudessem permitir esse tipo de linha de produção. E as pessoas, ao ter menos tempo disponível, porque somos uma sociedade apressada, né, nós somos seres humanos, nós temos pressa de tudo, né, precisamos de velocidade, e acabamos deixando de ter tempo para algumas coisas, e aí precisamos acelerar outras. Então, esse modo mais atual de se alimentar, né, ele se expandiu com muita rapidez, levando ao desenvolvimento de outros produtos tecnológicos, como são os micro-ondas, né, e assim sucessivamente uma linha de produção vai gerando outras linhas de produção, né? E com isso, né, nós ocupamos o planeta, né, nós, né, percorremos distâncias cada vez maiores, e se o planeta antes parecia muito grande, né, para aquela mentalidade de 500 anos atrás, hoje esse planeta se tornou bastante pequeno, porque não só nos deslocamos muito mais rápido, mas com base na tecnologia atualmente disponível, nós temos informação de qualquer ponto desse planeta à velocidade da luz. Ela toda nos chega muito rapidamente. Os produtos também nos chegam muito rapidamente. Produtos feitos em regiões cada vez mais distantes e que consumimos muito avidamente e a preços muito em conta, né? Vejam, esses containers que atravessam continentes, como que pode chegar esses produtos a preços acessíveis? Porque é importante que eles sejam popularizados, porque a mercadoria precisa chegar às pessoas, ela precisa circular, não é mesmo? E vejam, né, que aí, nessa questão toda, e que o mundo parece tão pequeno hoje, de fato ele se tornou, porque essas tecnologias permitiram que os seres humanos se aproximassem, né? Então, nós temos um leque maior de possibilidades do ponto de vista de interação, né, hoje em dia. Essa imagem, por exemplo, né, representa a indústria farmacêutica, que é mais um tipo de indústria, né? Tudo processos industriais, e como consequência nós produzimos seres humanos em escala industrial, né? Lembrem, né, na segunda metade lá do século XIX éramos 1 bilhão de pessoas,
e agora somos mais de 7. Então, também produzimos seres humanos em escala industrial. E o planeta dá conta disso? Essa é a pergunta. Um detalhe, né, acerca de tecnologia e dessa linha de produção. Vocês têm uma linha de produção de televisores aí, né? E veja que o mundo é uma sucessão de linhas de produção. Mas de que adianta ter a fabricação de televisores? Né? Isso por si só não tem significado nenhum, porque é necessário que se crie uma outra indústria, a indústria do entretenimento, né? Aí o cinema, porque para que se tenha, né, esses aparelhos tenham alguma finalidade, você tem que ter uma indústria por trás disso. A indústria cinematográfica, e nas televisões você tem que ter conteúdo para apresentar, né? Então isso vai gerando possibilidades e por isso que nós temos uma diversificação, né, profissional tão grande, a diversificação de atribuições tão significativas. Então os conteúdos todos, né, que precisam ser gerados, né, e como decorrência aí uma das indústrias que mais cresce atualmente. Se pegar os dados da Bolsa de Valores, vocês veem que a indústria dos games é a indústria que mais cresce e que modifica, né, significativamente muito do que é ser humano, né, porque aí nos tornamos também mais sedentários, né? Isso vai ter impactos sobre as nossas relações sociais. Isso vai ter impacto, já percebemos, a pandemia foi muito esclarecedora, né, acerca desse processo todo, né, da comunicabilidade humana, como que ela muda e os impactos que isso pode vir a ter, inclusive de natureza psicológica, na forma como reagimos, né? Muito bem. E uma outra linha de produção, né, é a indústria da moda. Vejam, são mais de 7 bilhões de seres humanos, e cada um de nós precisa de vestimentas, não só para produzir, para nos proteger das intempéries, mas isso também se torna aquilo que a gente chama e se incorpora a outros processos, mas o fetiche da mercadoria. Porque a vestimenta ela não significa simplesmente algo que a gente precisa para nos vestir e nos proteger das intempéries, mas ela também é uma forma de expressão, né? É uma forma de comunicação. E todo mundo tem várias peças de roupa, precisa ter várias peças de roupa, porque é um sinal de status você também não repetir, né, a mesma roupa. E isso tudo tem que ser produzido em grande quantidade. Então nós temos aí essa perspectiva do fetiche da mercadoria, né? E vejam, né, o quanto isso nos domina, porque se antes nós discutimos, né, que a produção era para atender, né, as necessidades fundamentais, né, para o desenvolvimento de um ser humano, nós fomos um passo além disso, em que o consumo ele se tornou um processo de status, um fetiche mesmo, né, confere outras atribuições de valor ao ser humano que detém, né, determinado tipo de produto, né, determinado tipo de item, né, como bens de consumo. Vejam que as coisas não são mais o que são pelo seu valor de uso, elas são o que são pelo que elas expressam acerca da pessoa que as detém. E isso faz o quê? Né? Isso faz com que nós, enquanto consumidores, modificamos a nossa relação também com um aspecto produtivo, porque se até metade do século XX, fundamentalmente, a linha de produção vinha no sentido de atender as demandas necessárias das pessoas, eu precisava de uma moto para me transportar, né? Agora não, a marca passa a ser importante, porque ela é um símbolo de status. Então, se até metade do século XX a linha de produção vinha no sentido de atender uma demanda de consumo, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 1950, a produção ela vem no sentido de criar a demanda, né? E é a partir daí que começam a vir essas modas, né? Que nem a parte de vestimenta, você tem a moda do verão, tem a cor do inverno do ano que vem, e assim sucessivamente. Né, as coisas precisam circular, né? Então precisa intensificar a linha de produção,
né? Porque é quando você circula a mercadoria que você tem a cristalização da mais-valia, e, portanto, tem a efetivação do lucro por parte de quem detém o capital, por parte de quem, né, concentra, né, o capital. Então, ao criar a demanda de consumo, e aí, para isso, usa as estratégias de publicidade, de marketing, para incentivar as pessoas a consumir mais e não permanecer muito tempo com aquele produto, mas fazer com que elas renovem continuamente aquilo, porque a mercadoria precisa ficar circulando. E é claro que lá na ponta inicial tem todo um ambiente que tem que suportar o fornecimento, né, dos recursos naturais para permitir com que essas mercadorias continuem circulando. E aí nós vamos entrando num processo de desgaste ambiental bastante significativo. E aí eu trago essa imagem, porque aí entra numa discussão que é a respeito da alienação, né? A alienação em relação à natureza e mesmo em relação às pessoas. Esse conceito de alienação, né, quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa, né, acerca de Marx, né, foi quem melhor elaborou as críticas em relação ao modo de produção capitalista, e que, portanto, permanece bastante atual. Mas essa imagem, que certamente vocês recordam de uma série aí de TV, mas o objetivo não é exatamente esse, mas essa redoma, né, sobre essa área urbana é que importa, porque nós nos encerramos dentro de nós mesmos, passamos a ignorar, né, o nosso ambiente, porque embora estejamos mergulhados em linhas de produção, nós não fazemos a menor ideia de onde vêm as coisas que a gente consome, não fazemos a menor ideia. Isso não passa pela nossa racionalidade, não passa pela nossa decisão na hora de adquirir um produto. Então, simplesmente ele é acessível. Temos a capacidade financeira de adquirir um produto, ele está na prateleira, eu desejo, eu vou lá e pego, faço a troca monetária pelo produto. E ignoro toda a consequência que envolve esse ato tão simples. Ignoro toda a consequência que isso tem em toda a cadeia produtiva, desde a extração dos recursos naturais até chegar às minhas mãos. E com qual objetivo? Muitas vezes é simplesmente para ostentar ou para uso de fato. Mas também, né, isso nos faz, nos conduz a um processo de alienação, mesmo em relação às pessoas, né? Porque veja que por trás de uma linha de produção que diz respeito à indústria da moda, muitas vezes nós temos, e não é raro, né, sabemos isso, temos trabalho infantil, né, por trás daqueles vestidos bonitos, né, das marcas mais desejadas, né, do mercado, Louis Vuitton, sabe, o que quer que seja, né, e não fazemos essa análise crítica na hora do ato do consumo, do trabalho escravo, né? Se nós estamos tendo assassinatos no campo para expandir a fronteira agrícola, nós somos o país, né, um dos países líderes em assassinatos de ambientalistas. Saiu a matéria essa semana no jornal Estadão. Somos os países que mais assassinam ambientalistas. É perigoso ser ambientalista no Brasil, né? Porque é um país que mais se mata ambientalista, é o nosso. Não é? E a face mais perversa desse processo todo é a invisibilidade. É a face mais perversa, é a face cruel desse processo todo. E aí, para exemplificar melhor isso, eu me refiro à população indígena desse nosso país. É um povo totalmente invisibilizado, porque ao se tornar um grupo ou uma pessoa se tornar invisível, ela é mais facilmente eliminável, ela é mais facilmente atacável, ela é mais facilmente expropriada da sua terra, expropriada do seu modo de vida, expropriada dos seus recursos. Quando eu pergunto para os meus alunos, lá no curso de Ciências Biológicas, quantas línguas se fala no Brasil? Quantas? Unanimemente, assim, é o português. Não. Atualmente, no Brasil, se falam mais de 200 línguas. Dessas mais de 200 línguas que se falam no Brasil, 180 são línguas indígenas, que são ancestrais à nossa presença, são ancestrais à presença do português aqui na nossa terra.
E isso, o número já foi muito mais numeroso no passado, porque beirava aí cerca de 1.000 línguas, né, que se falavam nesse território. Mas as pessoas simplesmente ignoram, né, isso. E a gente não vê indígenas, em parte algumas, se não em condições, né, basicamente bastante deploráveis nas nossas ruas. Mas a gente não vê o indígena gerente de banco, a gente não vê o indígena professor universitário, raramente vemos ele entre nós, estudantes, né? E não fazemos essa reflexão. É como se fossem estrangeiros dentro da sua própria terra. Mas porque todo esse modelo que busca homogeneizar essas relações, que homogeneiza a paisagem, que homogeneiza o padrão de pensamento, ele torna invisível, né, certas situações, porque aí sim é mais fácil fazer expropriação, né, que é tão característica do capital, que se beneficia disso, né, através de trabalhos, né, mal remunerados, sem, né, direitos trabalhistas ou com perdas, né, de direitos de dignidade trabalhista, inclusive. Né? Bom, e é claro, né, isso tudo, né, essa fala toda que eu coloco, ela acaba culminando nessa situação que é a chamada pegada ecológica, né, e que mostra aí que hoje, né, já se consome mais do que um planeta. Né? Muita gente olha com muita estranheza, né, uma imagem como essa. Como que se pode consumir mais que um planeta? Né? Ora, nós esgotamos os nossos recursos muito rapidamente, mais rápido do que ele consegue se recompor. Então, por exemplo, quando nós promovemos um excesso de pesca marinha, extraímos mais peixe, né, do que a capacidade daquela população se recuperar, ela vai diminuindo de tamanho. Tanto, né, a gente pega peixes cada vez menores, como eles vão se tornando mais escassos, porque eles têm menos chances de se reproduzir, porque eles são pescados muito rapidamente e antes de poder se reproduzir 2 ou 3 vezes, gerando mais descendência. Então, nós retiramos biomassa, produtos da natureza mais rápido do que é o processo de reciclagem. Aí entra também os combustíveis fósseis, que foram acumulados, né, ao longo de um período geológico bastante grande, e que hoje nós devolvemos essa energia, né, que é basicamente energia solar, né, que está convertida em petróleo, e estamos devolvendo. Ou seja, isso é a poupança energética. Então, estamos consumindo de fato mais por conta dessa linha industrial, né, de exploração dos recursos naturais, e essa linha industrial também, né, que visa atender esse fetiche da mercadoria, esse consumismo exacerbado, e, é claro, também a construção, né, de uma biomassa crescente. Mas eu também digo o seguinte, não adianta pensar que basta reduzir o tamanho populacional para que a gente resolva os problemas. Não, se a gente não resolver os nossos problemas de consumo, se essa questão de sermos seres tão desejosos, né, se ela não for de alguma forma trabalhada para que esse desejo seja mais racional, uma decisão mais racional é a forma na medida da forma como nós usamos recursos limitados da natureza. E aqui, né, esse gráfico, ele nem é um gráfico recente, mas ele é um gráfico clássico, vocês vão provavelmente, ou já viram isso mais de uma vez, mas ele é uma escala da nossa capacidade de consumo, baseado na energia destinada ao transporte, agricultura, moradia e alimentação. Olha, desde a fase mais primitiva nossa, né, que basicamente era para atender as funções metabólicas de um ser humano, em torno de 2.000 calorias dia, mas à medida que evoluímos para a fase caçadora, agricultor primitivo, né, na fase inicial da Revolução Industrial e mais atualmente, olha quanto, né, que nós destinamos em termos de energia que o sistema planetário tem que nos fornecer para atender a cada ser humano. E isso numa perspectiva de que a população é bastante grande. Então, a discussão, claro que importa a questão populacional, mas importa mais a forma como nós usamos os recursos da natureza e também como eles são distribuídos. E aí, como consequência, né, aí nós temos essa modificação da paisagem, e isso se
né, se espalha por todo tipo de cenário, né, no nosso planeta, né, porque nós temos essa capacidade de exploração muito mais intensificada e movida a óleo diesel. Né, isso substituiu a força muscular com tal intensidade que nós podemos explorar recursos minerais com uma vastidão absurda, né? E não somente isso, né, mas a toda a perda de cobertura, as mudanças climáticas, perda de cobertura florestal, né, uma modificação significativa que tem modificado, né, questões funcionais dos ecossistemas, que são inclusive a base da economia, né, que são inclusive a base do nosso modelo econômico, mas que vão gerando desastres e que vão gerando consequências que preocupam a humanidade, mas que, ao invés de começarmos a colocar um pé no freio, ainda estamos com o pé muito forte no acelerador. É claro que iniciativas estão sendo tomadas para tentar conter isso, mas devemos convir que elas ainda não estão dando conta, e mesmo quando a gente analisa o contexto particular do nosso país, nesse momento, né, nós temos uma política governamental que nos remete a uma discussão ambiental que já havia sido encerrada há 50 ou 60 anos. Retrocedemos uma perspectiva da nossa relação com o ambiente à década de 1960, né, no sentido de que temos que continuar explorando, porque isso é que traz riqueza ao nosso país. E é claro, temos que explorar, mas temos que explorar de uma certa forma, né, com mais coerência e com até mesmo parcimônia. E aí eu finalizo a apresentação, né, pedindo desculpas porque acabei me estendendo um pouco aqui, mas eu termino com esse pensamento, e cabe uma certa ironia, na verdade, nesse pensamento. Eu já vou revelá-la. Mas vejam ali, né, o que diz? Que as forças do hábito são muito fracas para serem sentidas, até que estejam fortes demais para serem quebradas. Um exemplo disso, banal, a dificuldade que nós temos de substituir o canudinho plástico. Ele é tão cômodo, é tão fácil, né? Nos dá uma comodidade, uma facilidade em qualquer situação, até nesses momentos de pandemia. Então, isso, de certa forma, até nos protege, porque nos evita certos contatos, né? E a dificuldade que é, né, a gente abrir mão do canudinho, da sacolinha plástica no supermercado. Em São Paulo, anos atrás, tentou-se proibir que os mercados fornecessem sacolinhas plásticas, e foi uma rebelião no estado, né? Eu sou lá de São Paulo, sei bem, tenho familiares lá, ficaram revoltados, né? Porque os mercados não podiam mais dar as sacolinhas, tiveram que voltar atrás disso, porque essas facilidades, a gente se acostuma, né, com as pequenas comodidades, com os pequenos hábitos, pequenos prazeres da vida, e são aparentemente inocentes. O que é um copinho descartável, né? Um plásticozinho de uso único? Parece tão pouco perante tudo, mas é que somos 7 bilhões de seres humanos, né? Mas são essas sutilezas. Mas quando a gente é instado a ter que abrir mão disso, aí que a gente percebe, né, que elas estavam fortes demais para serem quebradas, e que mudar esse comportamento é difícil, é demorado e até mesmo sofrido, não é? Agora, onde que está a ironia dessa colocação? Está no autor, Warren Buffett. Warren Buffett é o cara que mais se beneficia de toda essa situação toda, né, desse consumismo exacerbado, dessa destruição, né, que nós temos promovido a diversos ecossistemas, essa exploração, essa expropriação, né, que também, claro, tem relação ali, de alguma forma indireta, vamos dizer, com trabalhos mal remunerados, indignidades humanas, exploração do trabalho, até mesmo expropriação de terras e assim sucessivamente, porque o Warren Buffett é um dos homens mais ricos aí do planeta, e é um grande acionista da Bolsa de Valores, muito festejado, né, nos meios financistas. Talvez eu não sei o contexto no qual ele proferiu essa palavra, então eu faço a análise segundo o meu contexto, né, e a análise que eu ponho aqui para vocês. Mas eu acho muito irônico, né, isso ter partido, porque certamente a perspectiva dele é bastante
antagônica em relação às questões que eu coloquei aqui, tá? Mas que faz todo sentido também. E eu gosto dessa frase por aquilo que ela pode expressar e a discussão que a gente pode ter através dela também. E aí, né, eu encerro então a minha fala e, né, passo novamente a palavra para a professora Luciana, para a professora Maria Cláudia, e agradeço, né, terem tido a paciência de ter me ouvido, né, por essa uma hora aí, tá? E estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos, professor Dene, né? É muita satisfação que nós ouvimos, né? Vendo aqui os comentários no chat, já vou falar assim da reflexão tão aprofundada que você trouxe, né? Da importância das temáticas, frases que você disse que eu até coloquei no chat, né? Que me marcaram assim né, de entrada, né, tipo, desejamos muito de tudo, né? Eu já fui anotando aqui, então são momentos assim preciosos que, como, né, a prof. Cláudia falou também no início, né? Que nós estamos dando esse pontapé inicial de reflexão e vendo, né, o tanto que letras, né, pensando aí na linguística, na literatura, dialogando com as ciências biológicas e pensando aqui, né, nessa última tela que você trouxe para nós, já pensando numa análise que passa pelo linguístico e vai, né, para a questão da produção de sentido, né, num referencial histórico em que esse enunciado foi produzido, né? Então nós estamos aqui, isso, como a professora Maria Cláudia colocou aqui, né, uma fala provocante, né, instigante, necessária, que sabe, dá aquele puxão, assim. Eu, antes de passar a palavra, professor, eu não me contive, eu tive que ir até a cozinha, não sei se todos vão conseguir ver, então é assim, né? Compramos uma caixinha de leite, eu quase praticamente não tomo leite, né? A questão de saúde não tem me permitido. E daí, hoje, eu estou tentando mostrar aqui, estou tentando achar um jeito de chegar para o professor e para todo mundo que está no YouTube. Maria Cláudia, se puder me dizer que jeito que eu projeto, se assim. Está aparecendo, Lu. Tá aparecendo? Sim. Você consegue ler daí? Não, ler eu não consigo. Tá. Nós conseguimos ver a imagem. Tá, então eu vou ler o que está aqui rapidamente. A pergunta provocante, pensando em tudo que o professor Dene trouxe para nós, veja o que vem nessa caixinha. E se você pudesse ajudar a proteger as florestas brasileiras? Você já fez isso ao escolher esta caixinha 100% das embalagens Tetra Pak. São certificadas pelo FSC. Então, eu vou ler de novo, porque eu pulei um ponto de exclamação. Você já fez isso ao escolher essa caixinha. 100% das embalagens Tetra Pak são certificadas pelo FSC. O que significa que as florestas de onde obtemos nosso papel são manejadas de forma a proteger a biodiversidade, que aparece aí hoje, inclusive, no título, né, da fala do professor. E daí, né, se você quer saber mais, você escaneia o QR Code. E daí vem a frase de impacto, que está maior, gente, que eu vou tentar ler e mostrar. Escolha natureza, escolha caixinha. Eu quase desabei quando eu li isso daqui. Eu falei, eu tenho que mostrar isso, né? Ainda tem leite aqui. Falei, mas eu tenho que mostrar essa caixinha, né? Anotando né, toda a reflexão impactante que o professor Dene traz, e eu encontro essa caixinha hoje. Então, né, eu queria deixar registrado, depois se o professor Dene quiser comentar junto, né, com as falas, né, dos participantes, mas eu fiquei assim muito impactada. Então, eu vou falar rapidamente, né, o que eu anotei aqui. Professora Maria Cláudia, só não peguei as últimas, né? Alguns nomes que estão no chat, eu vou pronunciar como eu recortei de lá. Namiquim
Namie Kim, se eu falar errado, corrija a professora, por favor. Ela diz o seguinte: o ser humano consome muito dos recursos sem pensar na sua limitação, uma cultura que destrói o planeta. Aí, na sequência, veio a Celina Túlio, que ela disse assim: parabéns, professor querido, pela excelente palestra, pelo seu excelente trabalho. Foi meu professor em 1994 na biologia. A Zenóbia dizendo, tema super atual. O Kleber Augusto dizendo, muito bom. A Marilei, né, muito boa palestra. A Ana Aline já falando, obsolência programada. A Sue Ferreira falando, usam até determinadas cores nos produtos para que chame a nossa atenção com mais facilidade no mercado. Marketing psicológico. Prof. Dalila, só pedir para você fechar um pouquinho o microfone, que ele está atravessando um pouquinho do som. Obrigada, querida. Aí, chegamos à primeira pergunta da Celina. Celina Túlio, ela pergunta assim: hoje temos muitas pessoas, grupos e comunidades que tentam viver, agir e consumir utilizando os princípios da sustentabilidade. Então, para o professor agora, né? Na sua opinião, o que falta para que mais pessoas sejam sensibilizadas? Olha, é uma pergunta aparentemente fácil de responder, né? Poderia dizer a educação, mas não se resume à educação, embora seja um aspecto base, né, do processo. Mas nós temos um problema que é o cultural, mas também é o modelo de desenvolvimento econômico, no qual nós estamos sustentados e que sustenta o nosso modo de vida. Nós temos que fazer reflexão do que nós temos, do que nós aceitamos abrir mão em favor da sustentabilidade. Porque, até aproveitando aí a caixinha que a professora Luciane mostrou, né, a gente percebe, e isso está posto, tenho clara consciência disso, eu tive que minha fala teve algumas lacunas, porque não daria tempo, né, de falar tudo. Mas é claro que tem iniciativas empresariais que visam adotar, digamos assim, um selo verde, uma responsabilidade socioambiental. De fato, o UFC ele certifica a origem da madeira, né? Existe também a preocupação com a rastreabilidade do gado, né? Saber se não vem de uma área de pasto desmatado ilegalmente. E tem as chamadas práticas ESG, né? Que é o termo em inglês traduzido para o português, é ambiental, social e de governança corporativa, né, que são práticas que as empresas estão buscando, né, para mostrar que elas têm uma responsabilidade social, né, seja com a saúde da sociedade, do seu trabalhador, né, com as preocupações ambientais e também de transparência, práticas anticorrupção, são práticas ESG. Né? É claro, isso é desejável. Entretanto, isso tem muito pouco significado, porque, a meu ver, muita coisa acaba sendo paliativa. É tentar maquiar um cenário apavorante por trás, né? Porque o que precisa ser modificado é a natureza da produção e da nossa forma de consumo. E isso vai de encontro mesmo com o modelo capitalista. A gente tem que reconhecer, né? E essas práticas ESG, elas tentam buscar uma reforma do capitalismo. Agora, a questão é, os fundamentos do capitalismo, eles estão calcados na concentração de capital, né? E a despeito de como que não importa como esse capital acaba sendo acumulado, né? Então, empresas, inclusive, vão adquirindo outras empresas, né? Hoje, por exemplo, eu vi que a Heinz vai assumir a Hemmer, que é para eliminar a concorrência. Então, assim, a gente vai tendo cada vez mais grandes conglomerados, né, que vão dominando, né, o cenário produtivo. Então, se a gente não rever o modo de produção, eu não, assim, pessoalmente, eu não vejo saída para isso, né?
e que vai resultar em degradação ambiental cada vez maior, acidentes, né, como há uma intensificação no número de acidentes por todo o globo, né, um aligeiramento do processo aí, porque questões ambientais, elas dependem de um acordo que é internacional. Não adianta um país, né, achar que vai adotar boas práticas ambientais se os outros não fazem, porque o que acaba encarecendo do ponto de vista do capitalismo, e aí reside uma grande contradição do capitalismo. O país que procura ter maior preocupação ambiental leva desvantagem no comércio internacional, porque o seu produto vai ficar mais caro, ele perde competitividade, porque ele vai ter que ter um custo para proteção ambiental. Um outro país que relaxa completamente a sua legislação ambiental, ele acaba tendo um barateamento do seu processo produtivo. Ele ganha mercado, porque ele vende seu produto mais barato. E na hora que a pessoa vai fazer a escolha, ela vai fazer a escolha pelo mais barato. Até uma matéria que eu vi essas semanas aí na imprensa, né, que é uma crítica, né, porque parece que a Europa é uma grande civilização preocupada com as questões ambientais. E aí, quando a gente vai observar mais de perto, né, e aí quando você afasta certas, né, um pouco a cortina, vai percebendo ali que muitas empresas que fazem transporte marítimo, né, essas grandes embarcações que transportam centenas de containers, né, que são, né, de empresas europeias, mas elas andam com bandeira, né, de países que relaxam completamente a legislação ambiental, porque aí não está imposto a legislação do país de origem. Né? Então, eles poluem os oceanos, não respeitam direitos trabalhistas, e esse transporte ultramarino é um grande produtor de dióxido de carbono. Então, tem mecanismos vários para burlar. Então, cuidar do meio ambiente é caro. É o que o país nosso está fazendo agora. Está relaxando o licenciamento ambiental e práticas de proteção ambiental para baratear o nosso produto, porque ao baratear o nosso produto, a gente consegue exportar mais. Exportando mais, isso eleva o nosso PIB, também melhora a condição da nossa balança comercial, traz mais dólares para o nosso país, faz com que o dólar abaixe, né, porque a gente traz mais dólar. Isso faz com que o preço da gasolina baixe também, né? E aí todo mundo fica contente que o preço da gasolina baixe. Pensa, é uma linha de produção, as coisas se encadeiam de tal forma que o meio ambiente a gente tem dificuldade, né? De uma forma concreta e efetiva. E me preocupa que a gente fica mais no paliativo. Embora, né, uma caixinha dessa é preferível ser certificado pela FC do que se for, né, uma área que a celulose foi extraída de uma área ilegal, claro. Né? Mas uma pergunta difícil de responder. Verdade, professor. Muito difícil mesmo, né? Então, ficamos aí com essa reflexão aí da nossa caixinha. E aí, na sequência, né, a Anami diz, né, quando você falou, né, que a gente precisava mais de um mundo, ela colocou aqui, já vi que seria preciso 1,6 terras, não sei se seria mais de um mundo, né, um mundo, 1,6, para suprir nosso consumo desenfreado. Daí ela comentou também que acho que foi a ida ao supermercado, né, que tinha que pagar pela sacola. Ela viu que tinha que ter levado uma sacola de pano, né? Quando você comentou da substituição das sacolas plásticas, né? E daí a Sue Ferreira disse: é muito difícil abrir mão do conforto depois que provamos. Aí a irmã Zenóbia também disse: verdade, poucos estão abrindo mão. A professora Maria Cláudia disse uma fala, né, provocante. O Andrei também falando: professor, obrigada por essa fala cheia de reflexões tão necessárias. Analine dizendo: mas até as alternativas que nos são oferecidas para amenizar estes impactos giram em torno de um mercado e de uma industrialização. Consumo consciente, será? Né, a Analine trazendo aí uma reflexão, né? E daí ela fala: muito bacana, necessária, urgente a fala do professor. A professora Cláudia dizendo, né, extremamente pertinente a fala do professor. E nesse momento, acho que não chegou mais nenhuma pergunta, né? Todo mundo aí
né, nessa reflexão, realmente, né, como a Analine colocou, né, consumo consciente, será? Né, eu retomo aí pensando na caixinha, né, escolha natureza, escolha caixinha, né? Então, pensando aí nos paradoxos. Professora Cláudia, gostaria de... Bem, eu só tenho a agradecer ao professor Dene, né, por nos abrilhantar com a sua presença, com a sua fala muito pronta, nos trouxe aí reflexões sempre muito pertinentes, como o próprio Andrei e outros comentaram aí no chat, nos fazem refletir realmente acerca desse consumo que precisa ser cada vez mais consciente, né? Cada vez mais pensando realmente não só no meio ambiente. Quando a gente pensa em meio ambiente, nos vem à mente imediatamente a questão do apenas, posso dizer, meio ambiente, a floresta, algo dessa forma, Fauna, né? flora, né? Fauna, flora, mas nós temos que entender que o meio ambiente é tudo. E quando a gente pensa que nós somos o meio ambiente, que nós estamos integrados a esse meio ambiente, nós temos uma consciência cada vez maior. E quando você diz ali, você traz aquela parte justamente até que caiu, né, no ENAD anterior, da pegada ecológica, mostra justamente essa questão de como que aparece aí, de repente, no ENAD, como que essas questões estão sempre tão atuais, e o ponto final aí na tua fala nos faz refletir muito de que a questão do meio ambiente é uma questão internacional. É uma questão que transcende a questão do próprio país, mas que nós estamos aí ainda, como que a gente pode dizer, andando descalços, por assim dizer, ou até muito devagar, por assim dizer, e cada vez, talvez até um próprio retrocesso, né? Nós estamos até no próprio retrocesso, se a gente pensar de acordo com essas últimas políticas que nós temos aí, vendo em relação ao próprio meio ambiente. Então, professor, novamente o nosso agradecimento sincero, né, por aceitar esse convite, né, de fazer essa parceria. Os nossos alunos realmente só tiveram a ganhar com a sua presença e esperamos que aí no futuro, não tão longínquo, né, no futuro próximo, né, Luciana, a gente possa contar novamente aí com essa parceria em outros projetos, né, e que possamos aí estreitar cada vez mais os laços entre os vários setores, entre os vários departamentos da universidade. Muito obrigada, professor. Cláudia, Luciane, eu que agradeço. É uma grande satisfação, como eu disse inicialmente, gosto muito de poder dialogar com outras áreas. A gente sempre aprende muito a partir de outras perspectivas também, né? E eu quem de fato agradeço, porque para mim é uma alegria, né? Adoro falar sobre isso. Teria muito mais, né, a falar, acho que vocês percebem que é tanta coisa que encadeia, é um assunto que me motiva muito, que me desafia, né, também é uma reflexão, porque a gente acaba tendo que entender um pouco de tantas coisas, né, é sociologia, é a economia, é a parte ambiental, é a geografia, né, as questões tão vastas acerca da cultura humana, da própria psicologia, nossa. Então, assim, eu gosto muito, né? Eu fico muito feliz quando me convidam, né? Porque eu tenho a possibilidade de expressar um pouco daquilo que eu penso, das reflexões que eu venho fazendo, né, nos últimos 30 anos aí, ou um pouco mais, na verdade, acerca desses temas. Então, eu estou à disposição,
E sempre que precisarem, também tem os colegas outros do Departamento de Ciências Biológicas, também são pessoas muito bem esclarecidas acerca dessas questões, também podem, né, contribuir. Eu acho que essa parceria é uma parceria que, né, torço para que ela, né, apareça aí em várias outras oportunidades. Ah, com certeza, professor, com certeza, como a professora Cláudia comentou, né, nós desejamos mesmo essa integração, né? Pensando aí, né, nesse mundo globalizado, nós aqui, né, os nossos cursos, os nossos, né, acadêmicos dialogando e entre nós professores, né, tendo essa oportunidade, né, de partilhar, né, da caminhada que cada um de nós vem construindo, que muitas vezes a gente nem sabe, né, do outro. Né? E a gente, num momento como esse, tem a oportunidade de ouvir, né, de aprender, e, né, realmente que essas falas sejam transformadoras já no nosso dia a dia. Né? A Sui colocou ali, percebemos o quanto somos consumistas quando temos que abrir mão do conforto ou tal produto que comprávamos e depois não podemos mais. Né? E isso me fez lembrar, Sui, que de uma outra coisa, né, prof. Dalila, que a gente está vivenciando agora no Delete, nós nos acostumamos a levar a nossa xícara todos os dias e trazemos essa xícara e lavamos a xícara e voltamos com a xícara, né? Nada de copinhos de plástico, né? Sempre com a xícara para lá e para cá. Então nós estamos, né, já observando, né, como você falou, às vezes são pequenas atitudes, né, que a gente pensa, nossa, isso vai fazer a diferença, mas a gente sente que, né, num trabalho às vezes de formiguinha, nós estamos ali, né, tentando mudar um pouco, né, dos nossos hábitos, né, como você deixou, né, naquela reflexão final, quanto é perigoso, né, quando você vê já está algo ali, né, cristalizado, gigante, né, que a gente eu até salvei aqui para não perder, né, a força do hábito, né? Quando vê, já estão fortes demais, né? Já estão enraizadas, né? Isso, olha lá, a irmã Zenóbia falou que legal a xícara. Isso, irmã Zenóbia, vamos todo mundo aí pela xícara, né? Nossa xícara, pode acontecer de ela cair uma hora da sacolinha e quebrar, mas a gente substitui e vamos que vamos, né? Isso mesmo. Então, professora Maria Cláudia, professora Dalila. Está fechado seu microfone, prof. Dalila. Também expresso o meu agradecimento ao professor Deni. Muito importante, muito rica essa parceria. Professora Maria Cláudia, consegue estar aqui conosco? Sim. Também quero agradecer, professor, muito obrigada. Me fez pensar muitas coisas aí em relação, principalmente às comunidades indígenas, as questões linguísticas que eu discuti na aula de segunda-feira, quando eu fiz essa fala também, e me trouxe muitas questões, né? Estou pensando muito nelas ainda, questão de invisibilidade, marco temporal, as relações de poder levadas pelo capitalismo. Então, me trouxe realmente, me instigou muito sua fala. Muito obrigada, professor. Eu estou aqui agradecendo no chat também, né, a participação, estamos muito felizes com todos manifestando ali no chat, né? É uma alegria muito grande, realmente, ver também essa receptividade, ver a fala que o professor Deni trouxe, já produzindo frutos, e que, né, o Delete abrace desde já essa causa, né, esse compromisso, né, de a cada dia ir refletindo, inclusive ficará gravado, teremos oportunidade, né, de voltar nessa fala e já nos preparar para as próximas que nós, né, estamos já aí na expectativa, como a prof. Cláudia disse, né, de firmarmos, né, essa caminhada, né, em união aí com a equipe de ciências biológicas, representada hoje pelo professor Deni, né, e também os outros professores, todos vocês, né, as portas estão abertas, nós também estamos aí, né, à disposição para essa parceria que só tem, como eu disse, a fortalecer os laços.
Aí a Inês dizendo parabéns a todos por esse momento, muito importante o assunto discutido dessa noite. Obrigada, Inês. E eu passo, então, a palavra novamente para o professor Dene, para as considerações finais, né? E daí já vamos também nos despedindo. Olha, estamos bem aí no horário, né, que nós planejamos, né, professor Dene? Exatamente, exatamente. Bom, então, acho que é isso, né? Eu me despeço agradecendo muito, né, ao convite, Departamento de Letras, e a presença dos estudantes todos, né, uma mensagem que a gente busca passar a todos vocês, mas que, como mensagem final, que não seja, né, dentro de uma perspectiva derrotista, mas que seja um desafio, encarem como um desafio, porque a mudança ela é possível e há espaço para essa mudança. Ela não vai ser fácil, né? Ninguém tem a ilusão de que a gente vai fazer uma grande transformação global do dia para a noite e com facilidade. Mas nós temos um conjunto maior de pessoas a cada momento participando, né, e se envolvendo com esse movimento. Então fica essa mensagem final. É um desafio que nós temos que assumir e com o compromisso de resolver isso, para que nós possamos deixar aí para os nossos filhos, para os nossos descendentes, um planeta melhor, né? Do que, eu não vou nem dizer melhor do que aquele que nós encontramos ao nascer, porque ele já não é mais possível, mas que a gente possa deixar um planeta que não tenha tantos problemas, não tenha tantas limitações à qualidade de vida dos próximos brasileiros e das próximas pessoas que vão nascer nesse mundo. Muito obrigada, professor. A prof. Maria Cláudia postou aí, as alunas, né, falando parabéns, foi excelente, belíssima fala, obrigada, muitos agradecimentos, né? E é com essa palavra, né, que nós encerramos a noite de hoje. Profs, Maria Cláudia, Cláudia, Dalila, alguém mais quer falar? Então, nós encerramos, agradecemos, como eu falei, uma noite, né, que marca a inauguração do nosso canal, uma noite muito produtiva, né, uma noite de muita alegria e muita gratidão. Professor Denis, seja sempre muito bem-vindo, conte conosco também. E a todos vocês que estiveram aqui, né, pelo YouTube, pelo chat, que vocês tenham um excelente restante de noite e fiquem ligados que seguiremos com a programação, com as conversas, com esses temas tão instigantes nos próximos dias. Muito obrigada por cada um de vocês que está aqui prestigiando, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.